Bom dia, essa é a aula número 4 da disciplina de Pediatria e Puericultura 1, na sua parte que envolve a pediatria básica. Essa é a aula que está programada para o dia 30 de março e que vai versar essencialmente sobre desenvolvimento neuropsicomotor. Eu sou o professor Carlos Oldenburg e essa aula então servirá como base para a reposição online ou antecipação online da aula de segunda-feira. Nós comentamos anteriormente que o crescimento e desenvolvimento são duas características da infância que podem ou não andar em paralelo. O crescimento tem uma característica mais biológica, mais física, verificada através do peso e da altura, como nós comentamos anteriormente. Já o desenvolvimento é um processo que, além de biológico, incorpora características psicológicas e também emocionais. O desenvolvimento, essencialmente, ele é transformação. A transformação de um organismo, a transformação de um ser humano e a individualização dessa criança. Esse processo, por ser dinâmico, está sujeito à interferência de diversos fatores. Então, a genética tem uma influência grande sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, assim como o nível de nutrição, os fatores socioeconômicos, os problemas perinatais, como a prematuridade, a história familiar de desenvolvimento psicomotor e também os estímulos ambientais a que essa criança está exposta. Como é que a gente vai avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor? Nós avaliamos através de comportamentos e habilidades. Que comportamentos seriam esses? Que habilidades seriam essas? Essencialmente, nós avaliamos a motricidade grosseira e fina, a linguagem e o desenvolvimento social ou relacional da criança. O comportamento motor grosseiro diz respeito essencialmente às reações posturais. O equilíbrio da cabeça, o sentar, o engatinhar, o andar, etc. Enquanto que o comportamento motor fino diz respeito mais às habilidades, em geral habilidades manuais, para as quais o uso da visão, embora importante, não é fundamental. Então, a aproximação e impreensão de objetos, a manipulação de objetos. Então, vários exemplos aí de comportamento motor fino. Um outro ponto fundamental no desenvolvimento neuropsicomotor é o desenvolvimento, a aquisição da linguagem. Ela passa por fases de imitação, compreensão e comunicação. No seu desenvolvimento mais completo, a linguagem começa com a recepção e compreensão dos estímulos externos, a elaboração de um pensamento, seguida então do falar, embora muita gente acabe pulando essa parte de elaborar o pensamento. Para a linguagem, a audição é fundamental. Desse tripé que nós citamos para avaliação do desenvolvimento psicomotor, além da motricidade e da linguagem, o comportamento relacional ou social ou adaptativo da criança também é um ponto importante a ser. E como que a gente vai avaliar o DPM, o desenvolvimento psicomotor da criança? A gente vai avaliar através da informação dos pais, é sempre importante a gente valorizar a informação dos pais, e também através de uma avaliação sistematizada, avaliando aqueles comportamentos, as condutas e as habilidades que seriam esperadas para uma determinada idade. E isso eu vou comparar com alguns padrões de normalidade. Para essa avaliação sistematizada foram desenvolvidas diversas escalas, sendo que as mais utilizadas são as escalas de Denver e a de Bailey.
A escala de desenvolvimento motor de Denver é uma das mais usadas para se avaliar o desenvolvimento psicomotor. Ela acompanha esse processo desde o nascimento até os 6 anos. Ela permite uma rápida administração e interpretação. E como ela é eminentemente visual, ela se apresenta na forma de gráficos, ela permite identificar qual seria a idade máxima e mínima em que cada habilidade ou comportamento deve, em geral, ser adquirido. Ela avalia 4 grandes áreas: de socialização, de coordenação e habilidade, de recebimento e elaboração da linguagem e o controle motor corporal, a chamada motricidade ampla. Aqui um exemplo de uma folha, então ele é bem visual, né? E existem vários marcos do desenvolvimento que a gente deve conhecer para poder, já durante a consulta, ir identificando essas habilidades e comportamentos. Então aqui, por exemplo, aos 3 meses a criança sustenta a cabeça, com 1 ano ela deve falar em torno de 2 palavras, até 1 ano e meio no máximo deve andar sozinha, com 3 anos ela desenha círculos, com 4 anos ela conta e cria pequenas histórias e com 18 anos as histórias vão ficando cada vez melhores. Então aqui, para vocês terem uma informação dos marcos motores, os marcos adaptativos e relacionais, ou seja, do pessoal social da criança, o que se espera em cada idade, né, até os 5 anos de idade, os marcos de linguagem, né, veja ali aos 2 meses, o chamado riso social, quando a criança faz um contato visual, ela tende a sorrir de forma reflexa, né? A lalação, né, que começa a vocalizar bastante por volta dos 6 meses, os gritos, né? Quando por volta de 1 ano e meio já tem um vocabulário um pouco mais extenso, com 10 ou mais palavras, sendo capaz de nomear os seus desenhos, né? Aos 5 anos ela começa na fase dos porquês, na explicação da origem, da razão dos fenômenos e das coisas. E uma coisa muito importante no atendimento pediátrico é identificar precocemente e de forma consistente um atraso do desenvolvimento psicomotor. É quase sempre um diagnóstico evolutivo, né? A avaliação deve ser sempre feita com base num comportamento espontâneo da criança, né? E é importante que para isso o pediatra use um roteiro com o qual ele já esteja familiarizado, né? Caso ocorra alguma falha isolada, ele deve reavaliar essa criança em 1 a 2 semanas após um treinamento que seja orientado. E sempre, em caso de dúvida, não fechar um diagnóstico de atraso e sim tentar repetir o teste e ver a evolução da criança. Quando você encontra uma criança com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, é natural que você tente associar isso com alguma etiologia, o que está causando esse atraso. Em geral, os fatores genéticos, como os erros no metabolismo, as malformações, as cromossomopatias, problemas relativos à gestação e ao parto, como os tocotraumatismos, a asfixia ao nascer, né? E também os problemas pós-natais, como as infecções, os traumas, as síndromes epiléticas, são os principais grandes grupos etiológicos do atraso do DPM. Quando nós vamos tentar relacionar o tipo de atraso encontrado com uma provável etiologia, nós podemos agrupar da seguinte maneira. Quando o atraso é predominantemente da linguagem, deve-se pensar em perda auditiva, em transtorno do espectro autista, por exemplo. Quando há um atraso predominantemente motor, deve-se considerar a paralisia cerebral, as doenças neuromusculares degenerativas ou mesmo as variantes da normalidade. E quando temos um atraso global, deve-se pensar em malformações, cromossomopatias
infecções congênitas, doenças perinatais como asfixia, né, que podem linkar então o tipo de atraso com uma provável etiologia. Dentre as causas de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ganha bastante importância nos dias de hoje o chamado transtorno do espectro autista. Essa aula não vai aprofundar nesse tema, mas basicamente é uma situação, um transtorno que cursa com dificuldade de comunicação, principalmente na linguagem e também na capacidade de abstração, de ideação ou de imaginação. Isso também se associa com dificuldades variáveis de relacionamento social e com a presença de estereotipias ou comportamentos repetitivos. O transtorno do espectro autista é uma condição multifatorial, mas a cada dia que passa, a sua origem genética, baseada principalmente em defeitos sinápticos, vem sendo desvendada. A Academia Americana de Pediatria recomenda que toda criança seja triada para o autismo entre 18 e 24 meses de idade. A escala mais usada para essa triagem é a escala chamada MCHAT, ou Modified Checklist for Autism Toddlers. Ela analisa itens de relacionamento, como interesse, a participação em brincadeiras, interação social, e considera que a falha em 3 itens ou mais, ou em 2 itens considerados críticos, vai requerer uma avaliação especializada. Aqui a escala MCHAT e marcado em vermelho estão aqueles itens que são considerados como críticos e uma falha em um desses itens já indica uma avaliação especializada. E para finalizar, vamos colocar uma proposta de um algoritmo para detecção precoce do atraso do DPM. Basicamente, numa consulta de rotina, em todas as consultas, nós devemos avaliar o DPM. E quando for um paciente com maior risco para atraso de DPM, ou então em consultas de 9, 18 ou 30 meses, aplicar uma escala padronizada de avaliação do DPM. Caso o resultado seja normal, apenas segue-se o acompanhamento conforme a rotina. Caso a escala mostre alguma alteração, deve-se fazer uma avaliação multiprofissional em busca de um diagnóstico etiológico. Ao estabelecer um diagnóstico etiológico, essa criança então fica identificada como uma portadora de necessidades especiais e um acompanhamento especializado e de médio e longo prazo. Basicamente era isso que nós tínhamos como uma apresentação do tema. Na segunda-feira, dia 30, às 14h20, estaremos online através da plataforma Zoom para aprofundarmos um pouco mais esse tema e também discutirmos as questões colocadas para avaliação formativa no Google Forms e tirar as dúvidas que restarem ainda sobre esse assunto na plataforma. Então, o link vai estar disponível para vocês também, provavelmente ainda agora pela manhã. Ok? Muito obrigado e um bom final de semana para vocês. As mães da gente gritam bastante, mas não é por acaso tanto não. É porque a criança ela toca o terror mesmo. Tá bom? Bom final de semana. Fiquem em casa. Abraço.